Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, permitindo que a palavra de Deus ilumine a nossa vida, o nosso coração, direcione todo o nosso viver. Nós estamos vivendo esse tempo especial da Quaresma e a palavra de Deus é o nosso grande referencial que nos conduz no deserto, que nos alimenta nesse tempo de caminhada quaresmal. Nos voltemos com todo o nosso coração para a palavra de Deus, para que ela dê direção e luz para a nossa vida. Nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Tua presença amorosa que nos cura, que nos salva, que nos liberta. Colocamos-nos diante da Tua presença, pedindo que a Tua palavra, Senhor, conduza e ilumine os nossos passos. Dai-nos, Senhor, Tua bênção. Dai-nos, Senhor, Tua graça. Dai-nos, Senhor, Tua proteção. Dai-nos, Senhor, Tua direção. Ensina-nos, Senhor, a viver diante da Tua presença, a fazermos todos os dias a Tua vontade. Que a Tua bênção esteja sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus, palavra que nos ilumina, deve ser cada dia meditada em nosso coração. Ouvi-la com simplicidade, mas ouvi-la com atenção. Ouvi-la como direção, como rema, que conduz a nossa vida. Por isso, atenção para que a palavra como semente caia dentro de nós e produza frutos. A nossa meditação de hoje é do Evangelho de São Lucas. Lucas capítulo 6, versículos 36 a 38. Vamos fazer o estudo da palavra de Deus hoje em cima de 3 versículos. Versículo 36 é assim que diz a palavra de Deus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante, será colocada na dobra de vossa veste. Pois a medida que usardes para os outros, servirá também para vós. Hoje, na meditação da palavra, no nosso estudo, onde a gente procura cada dia ver qual é a ordem de Deus, qual é o princípio eterno, qual é a mensagem que Deus tem para nós, qual é a promessa de Deus para a nossa vida. Cada versículo hoje é seguida de uma ordem e de um princípio. Às vezes é uma ordem seguida de uma promessa, mas aqui é uma ordem e essa ordem é fundamentada no princípio daquilo que nos diz quem é Deus ou como Deus age ou como a sua palavra se manifesta. Então o versículo 36 diz assim: sede misericordiosos. Ou seja, ser misericordioso é uma ordem de Deus para nós. Porque precisamos agir sempre com misericórdia. E o que fundamenta a nossa misericórdia é ser como o nosso Pai é misericordioso. Então eu coloco aqui no versículo 36, marcando ali no meu caderno. Aqui está uma ordem e aqui está um princípio para a minha vida. Princípio eterno, princípio divino, princípio de existência, princípio de sabedoria. Talvez eu tenha dificuldade de colocar a ordem em prática, porque não é fácil ser misericordioso. Então, eu preciso saber viver o princípio. E o princípio qual é? Que Deus é misericordioso. Se eu não sei ser misericordioso, eu vou aprender com aquele que é a misericórdia. E como é que eu aprendo? Vendo como é que Deus me trata. Como é que a misericórdia dele age na minha própria vida.
Todas as vezes em que eu vou pedir perdão pelos meus pecados, Ele misericordiosamente me acolhe. Cuida de mim, trata de mim, perdoa, me limpa, me purifica, me renova. Ele não leva em conta os meus pecados. Ele leva em conta o seu coração misericordioso. Então eu aprendo como Deus me trata, eu assim vou também agir com meu irmão. Eu não posso ser como aquele operário ou administrador, entre aspas, sem vergonha do Evangelho, que tinha uma dívida enorme, não tinha como pagar, o seu patrão lhe perdoou. Ele encontra o outro irmão que lhe devia uma dívida tão bem menor, irrisória, e ele foi cruel, não perdoou o seu irmão. Desculpa, o coração misericordioso é aquele que experimenta a imensidão, a profundeza da misericórdia de Deus e age sempre com misericórdia com o seu próximo. Versículo 37, a ordem é não julgueis e não seremos julgados. Da mesma forma que julgamos uns aos outros, pode saber que o nosso julgamento não vai ser mole, não. Vai ser na medida da forma como nós julgamos. Nós não julgamos ninguém, nós agimos com misericórdia com o outro, teremos um julgamento misericordioso. Não condeneis. Talvez antes de julgar, a nossa disposição é já condenar os outros. Condenamos nas nossas conversas, nas nossas falas, nas nossas definições. Às vezes eu fico entrando para evangelizar nas redes sociais, coloco ali, tudo ali é julgamento. É o tempo inteiro as pessoas julgando umas às outras. A pessoa julga a roupa, o cabelo, a fala, a forma do outro dizer. E ainda arruma desculpa, não estou julgando ninguém não. Vocês me desculpem, não estou aqui para julgar ninguém não. Claro que está. Não só julgando, como condenando e sentenciando. Gente desejando morte para o outro. Gente desejando que o outro vá até para o inferno. Esses dias eu vi alguém, olha, o lugar que essa pessoa merece é o inferno. Como é que eu posso desejar o inferno para alguém? Como é que eu posso condenar o pior criminoso? Não é que eu estou dizendo que a justiça não tem que fazer justiça, a justiça tem que fazer justiça humana. Agora, eu não sou a justiça, nem posso ser o justiceiro. Eu não posso negar os princípios de que quem errou precisa pagar pelo seu erro, quem cometeu injustiça tem que reparar a injustiça que fez. Não estou me referindo a isto. Eu estou falando da forma como a palavra está nos dizendo. A nossa mania de sermos juízes de todos e de tudo. Estamos sempre julgando e sempre condenando a forma do outro agir e assim por diante. Perdoai e sereis perdoados. O princípio do perdão é que nós precisamos dele demais, o perdão. Mas o perdão é consequência da forma como nós perdoamos uns aos outros. Ó Pai, perdoe as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí eu acho que a nossa experiência de perdão muitas vezes é muito baixa, nível muito baixo. Porque a nossa capacidade de perdoar é pouca, baixa, para alguns é quase inexistente. Perdoa da boca para fora, perdoa ressentida, magoada, guardando as devidas proporções. Vamos refletir qual é a medida do perdão em nossa vida. A ordem do versículo 38, dai-vos será dado. Quanto mais eu me dou, quanto mais eu me abro, quanto mais eu alargo o meu coração para exercer a bondade, a misericórdia, mais Deus me dá. Agora, presta atenção aqui. O dai não é esperar que o outro me dê. Escutei alguém dizer assim, eu sempre me dei para os outros não me dão nada. Aí é lógica mundana, lógica da recompensa humana. Nós não damos para receber em troca do outro. Eu não faço uma caridade para alguém, para aquele alguém vir dizer obrigado, o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é justo. Não. Eu dou para eu me converter, para eu ter um coração caridoso, misericordioso, para eu tentar me assemelhar com Deus que me criou, porque Deus é infinitamente bom,
generoso. Eu tenho vergonha de mim por não ser generoso, por ser egoísta, por ser orgulhoso, por esperar até receber algo do outro. Eu dou, preciso me dar para o outro por uma condição existencial. Quando eu descubro a minha essência, a minha semelhança com Deus, que é se doar, é generosidade plena, é bondade, eu me transformo, eu sou bondade também para o outro. Uma medida boa, bem socada, bem sacudida, uma medida que transborde, será colocada na nossa veste, na veste da eternidade, na veste que nos colocamos diante da presença de Deus. Uma medida adequada, generosa, mas de acordo com o tamanho da nossa generosidade. Porque o princípio fundamental é este aqui, é a conclusão do versículo 38, que é um princípio de vida, tá? Princípio eterno, para ser grifado, gravado e anotado aí no caderno. A medida que usardes para os outros, servirá também para vós. Medida que a gente mede os outros. Pega uma fita métrica e a gente vai medindo os outros. Mas como é que nós medimos? É a forma como julgamos, analisamos, criticamos, olhamos, retribuímos. A medida em que nos damos para o outro é a medida que está guardada no coração de Deus. Pode ter certeza que quando nos apresentarmos diante dele, todas as medidas que usamos na nossa vida aqui na terra será a nossa medida diante dele. É hora de nos convertermos, né? É hora de transformarmos as nossas medidas humanas, que muitas vezes são muito mundanas. O mundo em que vivemos é um mundo perverso, é um mundo egoísta, onde a pessoa mede as coisas a partir de si. Me bateu, levou. Me deu, eu vou dar também. Se não me dá, eu também não dou. Não, são pensamentos mundanos. Pensamento do Evangelho, da palavra, da qual o discípulo de Jesus está inserido e deve estar cada vez mais mergulhado nele. É o princípio da misericórdia, da bondade, do dar sem esperar nada em troca, do não julgar os outros, do não condenar, do não se ter o tal do senso crítico exacerbado que critica todo mundo e nunca é capaz de se autocriticar. É ter a justa medida. E a justa medida é sempre a misericórdia de Deus. Que beleza é a palavra de Deus iluminando a nossa vida e direcionando o nosso coração. Que beleza é Deus falando a nós. Muito bem, nós vamos agora chamar o Padre Antônio Xavier para que nos ajude a crescer na compreensão da palavra de Deus. O Evangelho que nos é proposto hoje nos traz duas mensagens importantes. Uma é de sermos misericordiosos, cada um ser misericordioso como Deus é misericordioso. E ao mesmo tempo de não julgar para que não se seja julgado. A misericórdia aqui, é claro, uma vez perdoados, nós também devemos perdoar. Por isso o Pai Nosso tem até aquela condição, perdoai-nos assim como perdoamos. Mas mais importante para hoje é focarmos essa questão do julgamento. Muitas pessoas têm problema de consciência sobre o julgamento quando elas veem algo que elas não gostam ou sabem de uma coisa que não gostam e começam a pensar sobre aquilo ali e a chegar a determinadas conclusões e dizem: estou julgando e não posso julgar. Bem, a primeira coisa importante é separar que julgamento é uma coisa, opinião é outra. Nós não temos como evitar termos uma opinião sobre as coisas. O que você olha e vê, se você olha uma coisa, você vê e pensa, é bonito, é feio, é legal, não é. Dependendo do jeito que uma pessoa está vestida, você tem uma ideia. E claro, quando a gente está enganado, nós ficamos tristes. Mas quando a gente está certo, a gente fala, tá vendo só? Não tinha percebido? Porque não é possível para nós que venhamos a nos esquivar da possibilidade de termos opinião sobre as coisas. A opinião, tudo bem.
Tudo começa a ser julgamento quando aquela opinião que nós temos, nós começamos a aplicar como se fosse verdade. Então, a prepotência que se pode ter sobre uma determinada opinião que possuímos é que produz julgamento. Eu vejo uma pessoa que é de um determinado jeito e imagino, talvez seja isso. Mas quando eu digo, não, é isso porque é mesmo, aí virou julgamento. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não julgar para não ser julgado é isso. Não confundir as opiniões superficiais, que nós não temos como não tê-las. Tudo que olhamos, nós produzimos essas opiniões com aquilo que seria a verdade dos fatos. Porque quem faz isso, ao invés de estar aberto a descobrir-se e a descobrir os outros, está fechado, porque pensa que é o próprio critério de juízo do mundo inteiro. Que beleza é a palavra de Deus iluminando a nossa vida e direcionando o nosso coração. Por isso eu me coloco diante da presença do Senhor, nosso Deus, pedindo perdão e misericórdia. Perdão mesmo, Senhor, porque eu julgo, porque eu condeno. Perdão porque muitas vezes eu uso a medida mundana para olhar e para me relacionar com os meus irmãos. Perdão, Senhor, por todas as críticas, todos os exageros e falta de compreensão e misericórdia com a dimensão do meu irmão. Converte meu coração, Senhor. Converte a minha alma, converte todo o meu ser para que eu saiba viver e exercer a misericórdia, para que eu saiba realmente viver a justiça, mas a justa justiça divina na minha alma e na minha vida. Converte esse pobre coração com a riqueza da Tua palavra, para que eu seja justo, para que eu seja misericordioso, para que eu seja bondoso como é o Teu coração. Que a Tua bênção esteja sobre nós, nos abençoando e nos iluminando, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz e muita ternura no seu coração. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.